Olá, este é mais um vídeo do canal Ensinar História. E no tema de hoje eu vou tratar com vocês sobre uma coisa que se tornou importante para mim durante o processo de desenvolvimento da minha dissertação. Não é o meu tema principal, mas é algo que durante as conversas com o meu orientador, o professor Ailton José Morelli, se tornaram relevantes para os meus olhos, né? Foi algo que se abriu para mim durante o processo de orientação, que é a questão da história da infância. Neste vídeo eu vou falar com vocês sobre como foi esse processo em que eu abri meus olhos para a história da infância e o que a história da infância tem a ver com a pesquisa que eu desenvolvo. Uma das considerações que eu fiz durante um processo de escrita da minha dissertação foi pensar como a criança e o adolescente estão representados no livro didático. Pensando na criança e no adolescente, dentro da perspectiva do livro didático, eu observei num primeiro momento em que eles aparecem em várias fotografias dentro do livro didático e até nas capas dos livros didáticos de história. Só que essas fotos em que os adolescentes e as crianças aparecem, elas são de ilustração. Então, qual é o problema que eu identifiquei? É que quando pensamos na história, na historicidade da criança e do adolescente, ou seja, qual foi a participação da criança e do adolescente durante, no processo histórico, isso acaba tendo um esvaziamento. A criança, atualmente, ela aparece no livro didático, você abre as páginas do livro didático, elas estão lá. E até há uma diversidade étnica nessas representações. Então, você tem fotografias de crianças indígenas, você tem fotografia de crianças negras, você tem fotografias de crianças brancas, e assim, fazendo em diversas situações, brincando, estudando, conversando entre amigos. Entretanto, quando a gente pensa na história da infância e até mesmo na idade em que os personagens históricos apresentam, isso é omitido. Então, nós temos alguns casos onde a criança e o adolescente aparecem. No 6º ano, nós temos menções às crianças e os adolescentes, principalmente no capítulo inicial, dizendo que eles são sujeitos históricos, e depois a gente tem uma menção a eles quando no capítulo do Império Romano ele é descrito ali que havia casamento entre crianças aí com 12 anos. Então a gente tem essa demarcação. No livro do 6º ano também há menção às crianças quando é trabalhado o tema sobre educação espartana. Então, geralmente é colocado lá que a criança espartana, ela saía do convívio da família, ia ter treinamento militar, até a sua adolescência. Então, no 6º ano, nós temos essas menções sobre a história da infância e do adolescente. Quando os livros apresentam aí no Império Romano, dizendo então que as meninas, com 12 anos já casavam, e também depois, quando se trata no capítulo da Grécia Antiga, onde se apresenta a educação espartana. No livro do 7º ano, nós temos a menção sobre a criança e o adolescente em alguns livros que trabalham, quando eles trabalham as grandes navegações. Os grumetes foram, então, pequenos marinheiros, ou seja, crianças que trabalhavam nos navios com o trabalho dos marinheiros, sob a supervisão de adultos. Então, é essa menção que se faz às crianças e adolescentes no livro do 7º ano. No livro do 8º ano, a criança e o adolescente, então, ela ressurge, principalmente no capítulo sobre a Revolução Industrial. Então, geralmente, se tem ali um trabalho um pouco maior sobre a questão do trabalho infantil. Geralmente, nesse ponto, os livros também fazem um link com o presente, trabalham a questão do trabalho infantil ainda hoje, E apresentam que a criança trabalhava, que essa criança
ela sofria acidentes de trabalho, então ele traz já de uma forma mais ampliada essa questão, principalmente relacionada aí ao trabalho infantil. E no livro do 9º ano há novamente um esvaziamento sobre a questão da história da infância e a criança e o adolescente, ela praticamente desaparece. Não há menção nos personagens históricos da idade em que eles tinham. Então, os maiores problemas, né, que eu identifiquei nas coleções é que falta uma preocupação com qual a idade desse personagem. A criança, a gente acaba quando lê, né, o livro didático, e a criança, consequentemente, a criança e o adolescente também vai fazer isso, quando lê o livro didático, parece que todos os personagens são adultos. Então, é preciso exemplificar de forma mais clara, né, quais são as narrativas destinadas ali e que falam sobre crianças e quais são as narrativas que falam sobre o adolescente. Porque, aparentemente, quando se lê, dá essa impressão, então, de que todos ali, que todos os personagens históricos, os grandes personagens, eram adultos. E entretanto, a vida de grandes personagens históricos que são apresentados no livro didático e as responsabilidades começam já até na infância e na adolescência. Uma outra coisa interessante é que os livros não apresentam o papel das crianças durante as guerras, por exemplo. Como era, né, essa ideia da criança combatente? Qual era o papel dessa criança que está no dia a dia do conflito, para que ela era necessária? E um outro ponto interessante também é que há o problema em que não se levanta o debate sobre as crianças escravas. Então, nos capítulos sobre a escravidão, não é apresentado que as crianças e adolescentes eram escravizadas e que as crianças e adolescentes eram colocadas nos navios justamente para ocupar os espaços que adultos não caberiam. Não se trabalha, por exemplo, que as crianças e adolescentes escravos, eles desde criança aprendiam o ofício, por exemplo, os que estavam na cidade e até mesmo os que estavam no campo, aprendiam desde cedo e desde cedo eram escravizados, eram explorados, seu trabalho era explorado. Então nós temos o caso, por exemplo, de livros que apresentam análise de fontes históricas como imagens, né, pinturas feitas por Debré, e dentro dessas imagens nós temos a retratação de crianças e adolescentes escravas. E geralmente essas crianças e adolescentes, elas estão executando algum trabalho, mesmo que ele seja aparentemente na imagem de menor importância e aparentemente não penoso, mas eles estão ali trabalhando. E o que é interessante é que os livros trazem essas imagens de crianças escravas, entretanto, não há na descrição da imagem, não há nenhuma menção ao fato de ter crianças ali e também não há nenhuma orientação para o professor de fazer ali um levantamento de diálogo sobre a questão da criança escrava naquela imagem. Então, o que eu percebi é que, apesar de aparecer pontualmente, e o que é importante destacar é que é bem pontual, né, o aparecimento das crianças e adolescentes nos livros didáticos, há mesmo um silenciamento das narrativas de história da infância, porque mesmo quando elas aparecem, elas não são destacadas. E qual é o problema desse silenciamento, né? O porquê é que isso me instigou? Me instigou primeiramente porque a gente trabalha com crianças e adolescentes. Então, quando a gente para refletir, eu estou ensinando o meu aluno, eu estou falando para ele que ele deve se considerar um sujeito histórico, entretanto, ele não se vê como sujeito histórico. O fato é que
o trabalho com a história da criança e da adolescência, ele traz essa participação mais clara para o nosso aluno, porque você trabalha com ele pessoas iguais a ele. Então, a ideia de se explorar mais a questão da história da infância no livro didático e extra, na verdade, né, livro didático, é justamente mostrar para o aluno o papel dele como sujeito histórico. E muito mais que isso, é para o nosso aluno entender as medidas protetivas do ECA. Porque um problema que nós temos na nossa sociedade hoje é a ilusão de que a criança e o adolescente não são punidos pela lei. Então, nós temos muitos discursos hoje que reafirmam a ideia de uma redução da maioridade penal, por exemplo, como a solução dos problemas por crimes cometidos contra a criança e o adolescente. Então, quando a gente se debruça sobre as questões da infância, das narrativas da história da infância e da adolescência, a gente percebe essa relação de poder do adulto para com a criança e com o adolescente também. Então, a ideia, por exemplo, de que não há um limite para a criança e para o adolescente, ou então a ideia de que antes a criança e o adolescente respeitava as regras, antes eles entendiam o limite de atuação deles, era na verdade o quê? Um abuso de poder mesmo por parte dos adultos, que cerceava o direito da criança falar, cerceava o direito da criança ocupar alguns espaços na sociedade, cerceava o direito dos adolescentes, por exemplo, de reivindicar as suas próprias opiniões. Então, quando nós damos voz para as crianças e para os adolescentes, consequentemente, nós damos protagonismo para eles. E dando protagonismo, eles vão sim reivindicar as suas posições e as suas próprias ideias. Acontece que nós adultos não estamos acostumados a abrir um diálogo com as crianças e adolescentes. Nós não temos o interesse, muitas vezes, de ouvir o que eles têm para dizer, porque é muito mais fácil mandar e o outro obedecer. Então, as crianças e adolescentes e os adultos também precisam entender que as medidas do ECA são para proteger as crianças e os adolescentes. As medidas protetivas destinadas às crianças e os adolescentes, elas não são não punitivas. Pelo contrário, nós temos dentro do ECA medidas socioeducativas para tentar resgatar essa criança e o adolescente que nós precisamos entender que muitas vezes é marginalizado pela sociedade, para tentar resgatá-lo ali de alguma forma. Então, muito mais do que culpar a criança e o adolescente, muito mais do que procurar punir, nós precisamos educar. Ela precisa ser respeitada, ela precisa ser entendida como um ser que pensa, que sente e que age. Não como um boneco que está ali para atender às expectativas do adulto. Mas ela precisa ser entendida enquanto ser humano, como nós queremos também ser tratados. Então, uma coisa que o meu orientador falou para mim e que ficou na minha cabeça durante muito tempo é questionar algumas ações de nós adultos, dizendo: você não faria isso se no lugar dessa criança estivesse um adulto. Então, o que eu deixo para vocês é que vocês questionem as atitudes de vocês perante as crianças e os adolescentes, pensando se você trataria da mesma forma aquela criança e aquele adolescente na situação em que você se encontra, se você falaria aquilo que você está falando, se você agiria e tomaria essas medidas que você está tomando se ali estivesse um adulto. E por que disso? Porque o adulto rebate, e muitas vezes a criança ou o adolescente, pela sua condição de dependência ainda
do lar, de econômica, afetiva, ela se submete, então, a essa autoridade. Então, a gente tem que entender que nessa relação de poder do adulto, da criança e do adolescente, nós precisamos tratá-los de uma maneira igualitária.